Olá, alunos do nono ano, vamos fazer a correção das atividades da semana anterior. Peço que vocês abram aí a apostila na página 38 e acompanhem comigo. Orações subordinadas adjetivas. Expliquei para vocês. Falei também que se vocês quisessem aí uma aula complementar, esse QR Code vai levar vocês, né, para o site do Aprende Brasil para falar um pouco mais sobre esse assunto. Só relembrando, né? Oração subordinada adjetiva. Então, oração, ela é estruturada em torno de um verbo. Subordinada, porque ela exerce uma função para a oração principal, tá? E adjetiva, porque ela exerce a função de um adjetivo, que é caracterizar algo, ok? Aí eu fiz a leitura desse trechinho que fala aí sobre a questão ambiental. E depois vocês tinham os exercícios. Exercício 19. Leia o período a seguir e resolva as questões. A China já enfrenta a escassez de recursos naturais. Antes de tudo, eu sempre falo para vocês, né? Localizem os verbos. A partir daí, vocês vão já saber se estão lidando com um período simples ou um período composto, tá? Aqui, nós percebemos que há apenas um verbo, o enfrenta, né? A China já enfrenta, então sei que tem apenas um verbo, então eu tenho um período simples. Letrinha A. A que classes gramaticais pertencem as palavras em destaque? Vocês têm que se atentarem, né, e para a compreensão das questões. Porque se eu falo, né, se a questão aqui está trazendo classes gramaticais, eu estou falando de artigo, de substantivo, de adjetivo, de numeral, de advérbio, de preposição, de interjeição e outras coisas aí. Então, eu estou falando de classes gramaticais. É sobre isso que a pergunta quer que vocês se atentem, tá? Então, aí no caso, recursos. Recursos é um substantivo e naturais é um adjetivo. Está caracterizando que tipo de recursos, tá? A letra B. Reescreva o período simples transformando-o em composto. Então, eu já tinha observado que havia apenas um verbo. Era período simples. Agora, eu tenho que transformar em um período composto, tá? Então, eu tenho que acrescentar mais um verbo. Então, aqui tem como sugestão. A China já enfrenta a escassez de recursos que vem da natureza. Então, acrescentei aqui o verbo vem, tá? Então, é uma sugestão. Vocês tinham que acrescentar aí mais um verbo sem mudar, né, o que está sendo dito aí no contexto. C. Descreva a função sintática de naturais. Então, eu tenho que voltar aqui, né, no meu período e descobrir a função sintática de naturais. Aqui eu perguntei a classe gramatical. Então, a classe gramatical dele é um adjetivo. Está caracterizando o recurso. Agora eu estou perguntando de função sintática, tá? Então, se eu estou perguntando sobre função sintática e eu só tenho um verbo, né? Eu tenho um período simples, qual vai ser a função dessa palavrinha? Ela vai ter a função de um adjetivo? Ela vai ser uma oração subordinada adjetiva? Não. Por quê? Porque eu não tenho outro verbo aqui para ter um período composto e para exercer uma função para a oração principal. Então, aqui não pode ser uma oração subordinada, né, adjetiva, né, tendo a função de adjetivo, porque eu não tenho outro verbo. Eu tenho um período simples. Então, aqui, nesse caso, a função sintática é outra, né? E vocês já estudaram essa função sintática, que é adjunto adnominal. Então, aquelas palavrinhas que vêm junto com o nome. Nós não caracterizamos aí recurso como substantivo. Então, aqui, ó, né, naturais está junto de um substantivo, junto de um nome. Então, é uma função, né, tem a função de adjunto adnominal, tá? Aquela palavrinha que vem junto com o nome, ok? Exercício 20. Complete as lacunas.
Uma oração é denominada subordinada substantiva quando exerce a função sintática de um termo de outra oração. Então, lembra, né? Foi o que foi estudado anteriormente. Oração subordinada substantiva, aí, né? Subjetiva. Então, era a função de um termo de outra oração. Agora, a oração subordinada tem sentido equivalente ao de um adjetivo. É chamada de adjetiva, que é a que nós estamos estudando agora, né? Se ela tem o sentido equivalente a um adjetivo, né? Ela exerce a função de caracterizar um nome, então ela é chamada de adjetiva. Agora na página 39, exercício 21. Reescreva os períodos substituindo os adjetivos por orações subordinadas adjetivas de sentido equivalente. Então, eu vou ter que manter o mesmo sentido, mas eu vou ter que transformar numa oração subordinada adjetiva. Então, eu vou ter que acrescentar mais um verbo para que ela se torne uma oração, né, subordinada, exercendo uma função para a oração principal, e a função de adjetivo para ela continuar sendo adjetivo. Então, vamos lá. Fomos de carro até uma cidade litorânea. Então, eu tenho aqui, se eu for observar, né? Fomos de carro até uma cidade litorânea. Eu só tenho um verbo, que é o fomos, tá? Então, a função aqui desse litorânea é de adjetivo. Está caracterizando a palavra cidade. Não foi em apenas qualquer cidade, foi uma cidade litorânea. Estou dando uma característica para a cidade, tá? Então, eu tenho aqui um período simples, função de adjetivo. Eu tenho que pegar, né, esse adjetivo aqui, né, e eu vou transformar numa oração subordinada adjetiva com o mesmo sentido. Tem que manter esse sentido de cidade litorânea. Então, vamos lá. Fomos de carro até uma cidade que fica no litoral. Então, ó, eu acrescentei aqui, ó, o verbo, mais um verbo, né? O fica. Então, eu transformei já numa oração subordinada. Acrescentei mais um verbo. E a função é a mesma, de adjetivo, tá? Está ainda caracterizando cidade. Outra característica aqui da oração subordinada. O que eu acrescentei aí? O pronome relativo que, tá? Então, lembra que eu falei, né? Que o pronome relativo, para eu diferenciar ele daquela conjunção integrante, eu tenho que fazer aquela substituição por o qual ou a qual ou no plural. Se eu conseguir substituir, eu sei que é um pronome relativo. Vamos ver se dá para substituir? Fomos de carro até uma cidade a qual fica no litoral. Se eu conseguir substituir por a qual, então é um pronome relativo. Então ficou certinho. Então vamos na continuação. B. Fiz 2 sessões de atividades cansativas. Só tem um verbo aqui, fiz, tenho que acrescentar outro verbo, tá? Então, fiz 2 sessões de atividades que cansam. Acrescentei mais um verbo, né? O cansam e o pronome relativo que, tá? Então, se eu for substituir, ó, fiz 2 sessões de atividades, as quais cansam. Consegui substituir, sei que é um pronome relativo. Aqui eu tenho, então, uma oração subordinada adjetiva, tá? Acrescentei mais um verbo e a função ainda é de caracterizar a oração principal. C. Não aguento mais esses barulhos irritantes. Tenho apenas um verbo, que é o aguento, tenho que colocar outro. Não aguento mais esses barulhos que irritam. O sentido é o mesmo. Percebam que no período simples, a função aqui, a classe gramatical, né, é de adjetivo. Aqui, ó, eu transformei esse adjetivo em um verbo, tá? Coloquei aqui o pronome relativo, né? Transformei aqui num verbo, só que a função sintática ainda é de um adjetivo, está caracterizando aqui barulhos. Viram como que muda, né? Então, vamos na D.
A floresta amazônica está passando por uma situação inaceitável. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, está passando, depois eu tenho que acrescentar mais um verbo. A floresta amazônica está passando por uma situação que não se pode aceitar. Inaceitável é aquilo que a gente não aceita, né? Então, não se pode aceitar. Então, eu incluí aqui o pronome relativo, acrescentei mais um verbo, no caso que uma locução verbal, tá? Transformei em uma oração subordinada adjetiva. Exercício 22. Agora reescreva os períodos substituindo as orações subordinadas adjetivas por adjetivos de sentido equivalente. Aqui eu vou fazer o contrário. Aqui eu vou ter dois verbos, né? Um período composto, então uma oração subordinada adjetiva, a função de adjetivo, e vou transformá-la, né? Vou trazer de volta para um período simples, e aí com função de adjetivo. Acho triste ver pessoas que vivem na solidão. Então, vamos confirmar. Tenho dois verbos? Tenho, ó, acho e vivem. O que? Vamos ver se ele é um pronome relativo? Acho triste ver pessoas as quais vivem na solidão. Tem um pronome relativo. Então, tem uma oração subordinada adjetiva. Então, eu vou agora passar para um período simples. Acho triste ver pessoas solitárias. Tá? Agora vamos na B. O barulho foi feito por pessoas que se rebelam. Então, tenho aqui, né, um período composto, dois verbos, oração subordinada adjetiva. Vou trazer para um verbo só. O barulho foi feito por pessoas rebeldes. Então, eu tenho aqui, ó, substantivo, adjetivo, ok? C. Foi descoberta no fundo do mar uma nova fonte onde existe petróleo. Então, vamos transformar. Foi descoberta no fundo do mar uma nova fonte petrolífera. Então, eu tirei, né, o verbo aqui, existir, e o onde, que é o meu pronome relativo, tá? Lembram lá que eu mostrei uma tabelinha com todos os pronomes relativos. Aqui, no caso, onde é esse pronome, tá? D. Vendi o apartamento porque foi feita uma oferta que não se pode recusar. Então, vamos lá. Vendi o apartamento porque foi feita uma oferta irrecusável, tá? Então, eu tirei aí o que não se pode recusar e transformei no irrecusável. E. Aquele médico tem uma letra que não se pode compreender. Aquele médico tem uma letra incompreensível, tá? Então, é assim que a gente transforma aí, né, o adjetivo, a oração adjetiva para um adjetivo, tá? Exercício 23. Compare as seguintes construções e responda as questões. 1. As regiões que não se preocupam com o ambiente serão penalizadas. As regiões que não se preocupam com o ambiente serão penalizadas. Então, aqui a gente está trabalhando aquela questão das orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas. Então, vamos lá. A. Sublinhe em cada período a oração subordinada adjetiva, tá? Então, como que vocês identificam? Vocês têm que procurar os verbos, depois procurarem o pronome relativo. E aqui se inicia com o pronome relativo, é a oração subordinada adjetiva. Então, aqui no caso da primeira, que não se preocupam com o ambiente. E aqui na outra, né, o que está aqui entre vírgulas, que não se preocupam com o ambiente. B. O sentido é o mesmo nos períodos 1 e 2? Explique sua resposta. Não. O período 1 exprime a ideia de que somente as regiões que não se preocupam com o ambiente serão penalizadas. E o 2, de que nenhuma região se preocupa com o ambiente e todas serão penalizadas, tá? Então, tem aquela diferença, né, que eu expliquei para vocês da explicativa e da restritiva.
como o próprio nome diz, uma tem a função de explicar, tá? E num sentido geral. E a outra, ela restringe, né? É uma minoria, uma parte de um todo, tá bom? Que recurso possibilitou a construção desses sentidos nos períodos apresentados? Então, o que diferencia elas? O que eu falei para vocês na aula anterior? As vírgulas, né? Então, aqui é o uso da vírgula. Agora, na página 40. Orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas. Pesquise o dicionário o significado das palavras restritiva e explicativa e registre-os nos espaços abaixo. Então, restritiva, que restringe ou limita. Restringente, na gramática, proposição incidente que limita o sentido de outra proposição. E explicativa, que é própria para explicar algo, que elucida uma situação. Então, essas daqui eram, né, as acepções do dicionário. Exercício 25. Compare as frases a seguir e responda as questões. 1. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. Então, vamos lá. A. Que recurso foi utilizado para diferenciar uma frase da outra? A vírgula, né? A frase é a mesma. A diferença é que aqui, né, que tem responsabilidade está entre vírgula. B. Explique o sentido de cada frase. Na frase 1, fica implícita a ideia de que há profissionais que não são responsáveis e, portanto, não apresentaram o trabalho. Então, fica assim, ó. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. Então, aqui eu entendo que só apresentaram o trabalho aqueles que têm responsabilidade. Aqueles que não têm, não apresentaram, né? Então, aqui ele deixa claro, ele mostra bem isso, né? Que apenas entregou os que têm responsabilidade. Agora, a 2. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. Então, na frase 2, afirma-se que os profissionais têm responsabilidade e, por isso, todos apresentaram o trabalho, tá? Então, há essa diferença. C. Numere os parênteses de acordo com as classificações das frases apresentadas. Então, a 1, né, aqui, que não está entre vírgulas, ela é restritiva, tá? Então, lembra que eu falei que apenas apresentaram o trabalho os que têm responsabilidade. Então, essa oração aqui restringiu, tá? Então, só entregou quem tem responsabilidade. E a 2, oração subordinada adjetiva explicativa. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. Aqui eu explico, né, quem apresentou o trabalho. Exercício 26. Complete as lacunas corretamente. Oração subordinada adjetiva restritiva é aquela que limita o sentido do termo ao qual se refere. Não vem separada da oração principal por meio de vírgulas. Agora na página 41. Oração subordinada adjetiva explicativa é aquela que esclarece o sentido do nome ao qual se refere, expondo uma característica própria desse nome em determinado contexto. É separada da oração principal por meio de vírgulas. Então, eu disse para vocês que era bem fácil de identificar, porque uma vem entre vírgulas e a outra não. 27. Reescreva os períodos a seguir, acrescentando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, como eu disse aqui, né, a explicativa ela vem entre vírgulas. Então, aqui tinha que haver essas vírgulas. A seleção brasileira de futebol sempre teve ótimos jogadores. Então, vamos lá. A seleção brasileira de futebol, que ganhou várias Copas do Mundo, sempre teve ótimos jogadores. Então, aqui eu incluí uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Se vocês observarem aí, né, na oração anterior, ela só tinha um verbo, né, que é o teve. A seleção brasileira de futebol sempre
teve ótimos jogadores. Se eu vou incluir aí uma oração subordinada adjetiva e explicativa, uma que eu tenho que colocar, né, um pronome relativo, eu tenho que colocar outro verbo, né? E aí eu vou explicar também, eu vou criar aí uma situação explicativa, tá? Gosto dessa escola. Só tem um verbo, gosto, eu tenho que incluir outro, tá? Então, vamos lá. Gosto dessa escola, que é a melhor da cidade. Então, eu expliquei o motivo. 28. Leia as opiniões da jornalista e do professor com relação ao aquecimento global. Então, ela fala, o aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. Ele diz, o aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. Vamos entender. A. Explique a diferença de sentido entre as duas falas. A jornalista acredita que apenas algumas pessoas se importam com o ambiente. Já o professor acredita que todas as pessoas se importam com o ambiente. Então, vamos lá. Uma é restritiva e a outra explicativa, né? Então, a dela é restritiva. Ela está dizendo, o aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. Então, se só essas pessoas tomarem as atitudes certas. Ele já diz o contrário, ele explica, né? E ele está falando no geral. O aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. Então, ele explica, né? Que se importam com o ambiente. Que todas as pessoas se importam com o ambiente. B. Identifique as orações subordinadas adjetivas e classifique-as. Então, a da jornalista é restritiva. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. E qual parte que é? Que se importam com o ambiente, tá? Aí a do professor é a mesma parte. Que se importam com o ambiente. Só que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Então, tem essa pequena diferença aí de sentido. Então, vocês tinham aí até esse exercício para fazerem. Deixem a apostila em ordem, tá? Façam qualquer dúvida também. Se ficou mesmo explicando, né? Pode chamar aí eu ou a Simone que a gente explica novamente, caso não tenham entendido, tá bom? Então, até a nossa próxima aula agora. Tchau, tchau.